Bem, então vamos para a gravação aqui do segundo problema, né, do CS50. Aqui a gente vai usar alguns conceitos que a gente já usou no primeiro programa, então se você não assistiu, eu recomendo que vá lá. Mas, deixo sempre a recomendação de que isso daqui é uma sequência do programa oficial. Então, se você não assistiu ou não tentou resolver, o ideal é que você vá lá, porque não é recomendável o plágio, né? Assim, não é aceitável, na verdade, o plágio. Então, é um programa que você encaminha as suas soluções, você tem um certificado oficial. Então, realmente, busca aprender. É um programa gratuito. Se você está aqui, certamente é porque você quer aprender. Então, vamos nesse segundo problema aqui. A gente tem é o seguinte: playback speed. Então, ele quer que faça o que exatamente, né? Então, é simular falar um pouco mais lento. Como ele mostra aqui pra gente, ó, tá vendo? Deixa eu dar um pause aqui, peraí, deixa eu só dar o play aqui. Então, o programa vai rodar da seguinte maneira: a gente vai chamar o programa, a gente vai digitar uma frase e a gente vai ter que imprimir o quê? No lugar dos espaços, a gente vai imprimir 3 pontos. É como se fosse deixar um pouco mais lenta a fala, né? Então, alguns conceitos aqui a gente já usou. Então, tendo realmente isso daqui como a nossa base, né, para fazer aqui, vou deixar marcado aqui, ó. Vamos imaginar então, primeiro, o que a gente tem que fazer? O usuário tem que dar um input aqui, né? Então, no primeiro programa lá que a gente resolveu, o anterior, esse daqui, a gente já fez isso daí, que é o que? É frase do usuário, né? A frase do usuário vai ser qual, né? A frase do usuário vai ser a frase, né? Que é igual a um input. Então aqui, se a gente vê, o programa não está pedindo nem para a gente fazer nada, vai direto para isso daí. Então, se a gente rodar isso daqui, né? Que é o Python playback.py, então ali, ó, já está ali para a gente escrever alguma coisa. Então a gente pode escrever this is CS50. Beleza, ele não está fazendo nada, né? É o CD, mas beleza. E aí, o que ele tem que fazer, né? Ele vai ter que retornar para a gente isso daqui. Então, qual que é a transformação que a gente vai ter que fazer, né? Aqui eu já vou colocar direto, tá bom? A transformação dentro do print. Mas, se caso você prefira, você pode botar aqui uma nova frase, né? Que vai receber essa transformação e depois você vai imprimir essa nova frase. Particularmente como o programa é simples, eu prefiro já imprimir direto aqui, tá bom? Então ele vai imprimir o que aqui exatamente, né? A frase. Essa frase vai ter que sofrer alguma transformação aqui, né? Então aqui a gente vai conhecer agora o método que é o replace. O que o replace ele faz exatamente, né? Vamos marcar aqui, ó. A gente vê aqui mais uma vez, por exemplo, se a gente tem uma frase e a gente quer substituir, por exemplo, a banana por apples, a gente chama o replace, tá bom? Primeiro, a gente coloca aqui o que a gente quer que seja substituído. E segundo, a gente coloca o que quer que substitua. Então, quando a gente imprime isso daqui, ao invés de I like bananas, I like apples. Então, no nosso exemplo aqui, o que a gente quer que seja substituído exatamente, né? A gente quer que o espaço seja substituído, né? Então, quando a gente der o replace aqui, primeiro, o que a gente quer que seja substituído? A gente quer que esse espaço aqui seja substituído. Mas a gente quer que ele seja substituído pelo quê? Pelos 3 pontinhos, né? Então, aqui basicamente a gente substitui o espaço pelos 3 pontinhos. Só como uma forma aqui da gente testar, por exemplo, aqui ele substituiu uma frase, né? Vamos só colocar aqui para que fique bem fácil, né? De vocês identificarem o que é CS50, por exemplo. Vamos substituir o CS50 por quê? Por Python, inicialmente. E aí depois a gente faz isso daqui para a gente ver que pode funcionar com qualquer método, né? Então, quando a gente chamou aqui, a gente vai escrever this is CS50. E aí ele tem que escrever o quê? This is Python, né? Então, beleza. A gente vê que funciona. Então a gente tira aqui, a gente coloca um espaço. E no lugar disso daqui a gente vai colocar o quê? 3 pontinhos. Que é o que a gente né? Então, this is CS50. Rodou. 3 pontinhos, né? Então aqui a gente vê que funcionou bem. Ele vai dar aqui alguns exemplos para vocês testarem, né? Uma necessidade que ele fala que ó, vamos testar isso daqui, por exemplo, e ele fala que tem que imprimir isso daqui, ó. Vamos testar. E lá, a gente vê que está funcionando igualzinho, né? Então vamos realizar a checagem aqui com o programa.
Opa, peraí, só tem que chamar o programa antes, né? Que senão vai dar erro. Beleza. Não, é direto chamar o check mesmo. Desculpa. Beleza. Agora sim. Falando besteira aqui, né? Tudo bem. Vamos ver aqui o resultado. Se sair tudo verde aqui é porque realmente o programa funcionou corretamente conforme eles solicitaram. Muito bom, tudo correto. Então eu agradeço realmente o seu precioso tempo neste vídeo.